pensando que o ano passado ele está bem vazio, não foi, pastor? O ano passado, o senhor lembra? E hoje a gente está vendo a casa do Senhor cheia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus pelas suas vidas, pelos irmãos, pelas irmãs, músicos, né? Uma gratidão muito grande de ver a casa do Senhor assim, fica feliz, imagine Deus. A alegria de Deus é ver o seu povo lhe adorando, o seu povo com gratidão, porque é um culto de gratidão, é um culto de agradecimento ao Senhor por mais um ano de vitória na presença do Senhor. Mas eu quero deixar para a meditação da igreja um Salmo 103, que diz assim: bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Amém. O salmista Davi estava ali, estava conversando com ele, com a sua alma, dizendo: olha, minha alma, não esqueça quantas batalhas que o Senhor venceu por nós, quantas batalhas que a gente foi e voltou todos com vida, quantas vitórias. Olha, minha alma, não esqueça. Então hoje nós também temos que falar isso, não é verdade, irmãos? Minha alma, não esqueça das vitórias que o Senhor tem nos dado. Com saúde, com graça, com vitória, com luta, com dificuldade, faz parte da nossa vida. Porque se não tiver luta, não tem vitória. Porque não tem vitória sem luta. Então a gente vence e depois conta a vitória para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela minha vida. Comecei a congregar aqui, eu tinha o quê? Acho que uns 42, 43 anos. A vida novinha, né? E aqui hoje eu estou com uma idade bem avançada, louvando ao Senhor, trabalhando para Jesus. E isto é motivo de alegria. O meu esposo fala assim: mãe, está na hora da senhora parar, mãe, para de dirigir de oração, para de estar fazendo visita, para desse negócio, mãe. Está fazendo campanha, vai descansar. Meu filho, meu descanso é no céu. Vocês querem que eu morra? Eles falam: não, né, mãe? Então deixa eu com Jesus. Porque o crente não pode parar, irmãos. A ordem de Deus é para marchar. Não podemos parar, irmãos. É com dor, é sem dor, é cansado, sem estar cansado, com vontade, sem vontade. Porque tem dia que a gente fica sem coragem. Tem dia que a gente tem que ficar em casa. Mas é nesse dia que a gente mais tem que se esforçar para vir. Porque quem sabe é o dia da nossa vitória. E a gente não pode dar lugar à carne, mas ao Espírito, para vencermos as lutas desta vida. Então faça como o salmista Davi: bendiga o Senhor nesta noite, porque você e a sua família está aqui. Você e essa família está com vida. Então bendiga o nome do Senhor e não se esqueça das vitórias. Amém? Eu não vou contar minhas bênçãos por muito tempo, mas nessa igreja, essa igreja é uma igreja vitoriosa, porque é aqui que o Senhor abençoou minha vida, mudou minha história. Deus mudou a minha história neste lugar, irmão. Literalmente. Deus me deu grande vitória neste lugar. Deus me deu casa, Deus me deu salário, Deus me deu liberdade, Deus tirou todo impedimento que estava na minha vida para eu trabalhar para Ele, para eu fazer a obra dele. E eu estou aqui. Nunca digo não para o meu Senhor, porque o Senhor dizer não para mim é livramento e vitória, mas eu falar não para o Senhor é prova. Então vamos dizer sim para Deus e servir Ele com alegria na alma. Amém, irmãos? Glorifique ao Senhor, glorifique a Deus nesta noite, porque Ele merece, Ele é digno e está aguardando a sua glória. Se você não deu, comece a dar, porque já está terminando a festa. A coisa eu tenho. Amém? Deus abençoe. Deus da Evandora está aqui. Deus que tem abençoado, continua abençoando você. Amados, também que acaba de chegar o pastor Ademir de Almeida,
ele também foi um dirigente aqui dessa congregação, ele e a sua esposa, a irmã Maia. Glórias a Deus. Pastor Ademir, por favor, fique de pé. A Maia também. A igreja toda, fique de pé também, amados. Glórias a Deus. Fique de pé. Glórias a Deus. Está o pastor Ademir, e o pastor Ademir também é um dos diretores da nossa igreja. Glórias a Deus. Nós vamos recebê-lo com bem-vindo, bem caloroso. Vamos recebê-lo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ainda de pé, quero passar a direção dos trabalhos para o pastor Ademir. Meus irmãos, paz do Senhor. Deixa eu poder estar aqui, mas eu devolvo a minha chave para a pastora. Bem melhor do que eu levar as coisas adiante. Deus abençoe o pastor Ademir. Podem tomar os seus assentos, amados irmãos. Glória a Deus. Então, o pastor Ademir é um dos nossos diretores da nossa igreja e também foi dirigente da nossa congregação, nossa congregação do Parque Jantar. E nós estamos felizes. Eu queria ouvir também a palavra que o pastor Francisco Geraldo foi um dos dirigentes aqui da nossa congregação. Em seguida, o Diva, louvando o Senhor com mais um louvor. Glória a Deus. Aleluia! Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, é sempre uma alegria quando eu posso estar aqui com vocês. Porque esse lugar também, a minha vida, a minha história também, uma parte dela foi aqui nessa congregação. Onde passamos aqui tempo com os irmãos. Louvo a Deus por a vida do pastor Cleber e mais obreiros aqui na minha retaguarda. Pastor Ademir, conheci ainda como adolescente, né? Já pregando a palavra de Deus. Vários obreiros aqui que eu tive o prazer de pastorear, não somente nessa congregação, em outras também. E eu quero parabenizar a direção da igreja por mais este aniversário. Mas esta celebração e com esse tema tão sugestivo. Esse tema, ele faz lembrar não somente do que Deus fez com o seu povo no passado, mas faz lembrar também das promessas que Ele fez para os dias que estamos vivendo. Eu, antes de ler aqui uns 2 versos na palavra de Deus, eu gostaria de agradecer a essa congregação, na direção do pastor Kleber, por ter me ajudado no começo desse ano. Eu passei por uma fase muito difícil. Primeiro, foi uma enchente que deu lá no bairro, nunca tinha acontecido, 16 anos que moramos ali, onde Deus preparou a casa, compramos e mudamos, mas aconteceu no começo desse ano. Fui para uma reunião do ministério, estamos pastoreando, eu e a minha esposa, e nós chegamos e saímos do bem. Quando chegamos no bairro, não pudemos chegar até em casa de carro. O carro ficou a uns 500 metros de distância, e eu tive que, do jeito que estava, fiquei tão preocupado, desci do carro, do jeito que estou aqui, com roupa, sapato e tudo, vindo da igreja, e fui para casa. Chegar em casa por dentro d'água. Cheguei em casa, tudo, a casa inundada, né? Mas Deus nos deu vitória. Eu tive um prejuízo de aproximadamente 12.500 reais de móveis. Mas Deus é tão bom que dentro de 30 dias já estava tudo montadinho. Louvado seja Deus, eu não tirei nada do meu bolso. Deus abençoe, e essa congregação me ajudou. Eu agradeço mais uma vez a congregação, ao pastor Kleber, pela atitude que tiveram para comigo e a minha família. Deus é maravilhoso. Depois fui acometido pela dengue, fiquei 4 dias internado. Minhas plaquetas, que poderia estar entre 150 a 400 mil, baixou para 17 mil. Faltou um pouco para entrar em óbito. Na última noite
inicialmente eu pensei em falar com a minha filha para ligar para a minha família, que eu queria conversar com eles. A última noite que eu fiquei no hospital. Mas uma voz falou no meu ouvido, ainda não é tempo. Eu achei que eu não voltaria para casa, mas Deus me deu vitória. E eu estava com a cirurgia marcada, 22 dias, 3 dias depois passei pela cirurgia e hoje, graças a Deus, eu estou 100% bem. Glórias a Deus. Deus, quando permite, irmãos, passarmos por um deserto, Ele não nos deixa passar sozinhos. Eu aprendo que se nós acreditamos, se nós pregamos e acreditamos nas promessas de Deus, muitas das vezes Ele nos tira do final de uma fila e nos coloca lá no começo. Agora, se falarmos e não acreditarmos, Ele pode, às vezes estamos chegando na hora da vez, Ele nos joga para o final da fila. Eu aprendo também uma outra coisa pela Bíblia, que se nós orarmos, nós passamos a conhecer o céu por dentro. Se não orar, apenas conhece por ouvir falar. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando esta igreja, que vem ainda muitos anos pela frente. Eu quero parafrasear aqui este tema com alguns versos do capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. É um texto bíblico muito conhecido, mas repito, a promessa do passado, ela é também para o presente. Aqueles que viveram as promessas do passado, nós estamos vivendo as promessas que foram feitas para os nossos dias. Mateus 18 e versos 16, 17 e 18, que diz assim: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. É o motivo dessa igreja estar de pé. É o motivo de podermos celebrar a Deus uma gratidão que está sendo celebrada hoje, baseada em um tema como esse, celebrando ao Deus que conduz a sua obra. Ele não foi o Deus apenas do passado, é também do presente. Diante da confissão de Pedro, ele fez esta promessa. E ele disse: Tu és Pedro, que significa também pedra, porém a vista da pedra principal é um pedrisco, mas sobre esta pedra que era ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos aqui hoje como igreja de Cristo para participar da promessa e desfrutar da promessa que não foi feita apenas a Israel, mas foi feita também a nós, e nós somos felizes porque alcançamos e estamos debaixo desta promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Que não viemos a comparar com o povo que saiu do Egito, 600.000 homens, apenas homens, sem contar mulher e menino, mulheres e crianças, apenas 2 entraram na terra prometida. Que possamos pelo menos alcançar a parábola 25 de Mateus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando. Eu agradeço esta oportunidade e rogo as orações desta igreja ao nosso favor. Estamos ali também, o meu desejo era ir para Taubaté quando fui para o Vale do Paraíba, como Deus preparou ali, compramos uma casa, era ir descansar eu e minha esposa. Foi 30 anos aqui em Guarulhos, começando pelo Alvorada 1980 até aqui em 2010. E ali o meu desejo era descansar, mas a vontade de Deus não era. Então com 80 já para completar 81 anos até hoje estamos ali ativos na obra de Deus para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Glória
Glórias a Deus. Vamos ouvir o Dino louvando ao Senhor com mais um louvor. Neste louvor, irmão, nós vamos recolher uma grande oferta para a casa do Senhor. Amém, irmãos? Estou ouvindo algumas vozes, irmão. Fique atento. O pastor pregou, mas tem alguns conversando. Então, fique atento. Porque senão você vai perder na bênção. Ou a sua bênção. Diga. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Glória. Cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, uma noite a dormir, haverá paz no vale. paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom estar aqui, parabéns à igreja, pastor Cleve. Muito bom rever o pastor, rever os pastores aqui, pastores amigos, dirigindo os demais obreiros. É um privilégio para mim estarmos aqui. E a irmã Norma contando seu testemunho, 48 anos de igreja. Muitas vidas foram transformadas, foram libertas, muitas vidas foram salvas. Há pouco tempo que eu estive aqui, eu presenciei e participei.
das bênçãos de muita gente. Aqui é o pedaço do céu na terra. Jandaia é uma bênção na igreja. Todo mundo que passou aqui saiu daqui muito mais edificado e muito mais alegre do que quando chegou. Eu glorifico a Deus. E você que está aqui, continue trabalhando, continue cooperando, porque muita gente já está na glória e participou e trabalhou e evangelizou e orou e buscou. E esse tema nos convida a orar, a buscar a Deus, a servir a Deus, porque Deus é que sabe o que nós precisamos. Os pensamentos de Deus é os pensamentos certos acerca do nosso futuro, daquilo que nós precisamos. Então o que nós precisamos é descansar no Senhor. E descansar no Senhor, porque Ele vai ouvir o nosso clamor. Nós precisamos clamar. Vamos clamar e Ele vai ouvir e vai nos abençoar. Salmo 37, 4, se não me falha a memória, o 5 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. 1 Coríntios 58 diz: sede firme e abundante, sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não. Deus tem recompensa. Além de termos o céu nos aguardando, Deus tem recompensa. Deus tem promessa para cumprir nossas vidas, e Ele é fiel quando Ele promete. Ele é fiel. Glória a Deus. E a maior promessa é entrar no céu pelas portas, é participar da grande boda dos cordeiros com o Senhor. Então ficamos firmes, esperando a trombeta de Deus falar. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Deus abençoe os pastores, todo o grupo de obreiros. Bem, glórias a Deus. Deus abençoe bem o pastor Josemar. Glórias a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Vamos subir também, pastor. Vamos subir. Pastor, Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Quando morreram falando comigo, eu já vim com o propósito de agradecer a Deus. Porque o primeiro pensamento que me veio à mente e desceu ao coração é gratidão. Glória a Deus. Gratidão, em primeiro lugar, a Deus por ter me dado o privilégio de passar aqui com vocês aproximadamente 3 anos. E por que eu agradeço primeiramente a Deus? Porque se eu estive aqui, foi porque Ele me trouxe. Se alguma coisa eu consegui realizar entre os irmãos, não fui eu que realizei, foi Ele que realizou para nós, de cada um de nós que por aqui passamos. Agradecendo também à igreja que foi constantemente, em todo o período que nós estivemos aqui, foi a igreja que nos suportou, que atendeu os nossos apelos, que ouviu as pregações de ensino, assim como também as pregações de ânimo para continuarmos a nossa jornada. Então eu louvo a Deus por essa igreja, por essa casa. Eu tive um privilégio muito grande e ficou marcado. Jandaia está marcado na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos que estiveram aqui junto comigo. Então é só gratidão. Gratidão nessa noite pelo convite de mais uma vez poder estar aqui com vocês, exaltando e glorificando o nome de Jesus, que tem sido fiel neste lugar, operando milagres, maravilhas, salvação de almas para a glória e para o louvor do nome dele. Encerro um testemunho para que confirmar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, como nós ouvimos no testemunho da nossa menor, que na bem da verdade, eu passei por um período e teve dias que eu vim aqui com uma bendita de uma bolsa urológica que 5 urologistas garantiram que a minha bexiga paralisada, ela não tinha
recurso, não tinham como recorrer sobre essa paralisia, nem através de medicamentos, nem através de fisioterapia e nem através de uma possível cirurgia ou um transplante que não existe. Mas quando eu volto no sexto urologista e ele pede para me fazer toda uma bateria de exames novamente, e quando eu levo aqueles exames para aquele médico e ele abre e vê o histórico meu, ele vai dizer: olha, o senhor acredita em milagre? E eu disse para ele: eu já sou um milagre. Eu já sou um milagre. Ele disse: então, o senhor recebeu mais um milagre. Porque quando o senhor começou a pesquisa sobre a sua próstata, ela estava numa condição que para a sua idade era insuportável, porque para a sua idade até 4 pontos é suportável. Passou disso e o senhor estava com aproximadamente 6 pontos de inflamação. Então, provavelmente isso já poderia ter te prejudicado os rins, fígado, vários órgãos internos já poderia ter sido prejudicado. Mas eu estou vendo aqui no seu exame e não prejudicou nada e ela regrediu para 1 ponto. Próstata diminuindo. O senhor vai trocar a bolsa quando? Eu disse daqui 2 semanas, porque eu troquei nessa semana e a cada 20 dias eu tinha que ir no hospital para trocar a bolsa. Por conta disso, aquilo é uma colônia tremenda de bactérias e eu enfrentei 3 infecções violentas de mais de 1 milhão de leucócitos por 1 mililitro de urina. Vejam que era muita infecção, mas ele falou para mim: olha, então eu vou fazer uma carta e o senhor vai levar no dia que for trocar a bolsa. Entrega para o médico do hospital e eu estou pedindo para que o médico do hospital retire a bolsa, deixe o senhor em observação por 3 horas no hospital, tomando bastante água. Eu peguei aquela carta, só guardei o dia da troca, corri para o hospital, entreguei aquela carta do urologista para uma médica que me atendeu e ela disse: senhor Celino, o senhor pode aguardar lá na porta da portaria da enfermaria, eu já estou mandando a mensagem lá para dentro para eles retirarem a sua bolsa e o senhor vai ficar em observação. Só que em vez de o senhor tomar água, bastante água, eu estou recomendando 2 bolsas de soro. E eu fui para lá, logo me chamaram, retiraram aquela bolsa, colocaram o acesso, começou a descer a primeira bolsa, quando desceu, chamei o enfermeiro, falou: essa daí já terminou. E ela colocou a segunda e eu fiquei ali em oração. Quando desceu 3/4 da bolsa de soro, aí me deu aquela vontade enorme de ir no sanitário. Chamei a enfermeira, pedi para ela desligar o soro e aonde que tinha um banheiro mais próximo. E ela me indicou no primeiro corredor à direita. Eu saí rapidamente ali, só deu tempo de entrar. Voltei na médica, ela falou: vamos aguardar mais um pouco. Eu voltei de novo, fui no banheiro, voltei na médica, aguarda mais um pouco. Na terceira vez, ela falou: está de alta, vai para casa. Bexiga que diziam que não tinha cura de paralisia. Amados, isso foi em junho do ano passado. Esse ano fez 1 ano que Jesus me deu uma bexiga nova.
pastor Ademir. Eita, glória, glória. Graças a Deus. Meus irmãos, paz. Paz do Senhor, né? É melhor para vocês não ficarem escandalizados comigo. Quero agradecer ao pastor Zé pelo convite, poder estar aqui com vocês, poder ver os nossos colegas de obreiros, pastores, a quem reputo respeito, né? Aqui já se sabe por eles. O pastor Francisco Geraldo foi amigo do meu pai, fala até fiquei emocionado. E eu não vim para pregar, gente, não vai pregar hoje o pastor Kleber. Para pregar hoje eu quero ouvir o Senhor falar. Feliz por ter podido fazer parte do pastoreio do meu ministério, essa igreja. Aqui conheci um grande homem de Deus chamado pastor Maurício, há 26 anos atrás. Hoje, talvez tenham conhecido. E eu era ainda iniciante, né? Eu tinha só 4 anos que estava pastoreando, 5 anos pastoreando no campo, vim para cá. E quando ele se sentou aqui, ele falou assim para mim: eu vim aqui para te obedecer. Eu falei: o que, pastor? E ele me ajudou bastante aqui, me ajudou bastante. Eu louvo a Deus, não só por ele, mas por todos os colegas de ministério que contribuíram para o meu ministério. E eu me apaixonei por essa igreja. Aqui tem pessoas que a gente mantém, depois de 26 anos, mantém amizades, né? Somos bem receptivos e recebemos. Eu agradeço muitíssimo. Parabéns pelos 48 anos de existência aqui. E se hoje estamos fazendo uma grande festa, não tenha dúvida alguma de que muitos homens de Deus passaram por aqui e dispensaram igual parte da sua vida. Veio aí uma Norma, né, falando também, fizemos parte de um período da história dela, né, enfim, e foi muito bom. E o livro que você escolheu, sensacional, né, Jeremias, Deus usando esse profeta para falar com o seu povo que está exilado na terra. E que tem lá falsos profetas, gente dizendo coisa que não deveria dizer. O que não é diferente dos dias em que nós vivemos. Há muita gente dizendo coisas que não deveria dizer. Dizem, falam em nome de Deus, mas Deus nunca esteve nos lábios deles. Compete a cada um de nós ter o discernimento do Espírito Santo para saber isso. Então o Senhor vai usar Jeremias para essa nação, faz uma carta e manda para eles e diz ao povo: casem-se, tenham filhos, se multipliquem, prosperem no Egito, eu vou fazer de vocês uma nação enorme e muito grande. Me parece que ele deixa para nós um bom exemplo hoje, né? A volta de Jesus, ela é iminente, pode acontecer hoje, a qualquer momento. Mas enquanto isso não acontece, continue trabalhando, fazendo a obra de Deus, louvando o Senhor, porque a bênção de Deus, sem dúvida nenhuma, ela é garantida para todos nós. Nós temos um exemplo, hoje foi citado aqui, um homem já aos 80 anos, né? Não parece, né? Não parece ter 80 anos, mas enfim, mas tem. Né? Mas continua trabalhando. E os outros, alguns são aqui contemporâneos dele, e eu acredito que esse tema é um incentivo para todos nós, para não parar. Né? Mesmo depois dos 48 anos, né, meu irmão? Eu sirvo a Cristo há 49 anos. Então, mesmo depois de tantos anos, Jeremias é um incentivo para a gente não parar. Multipliquem, tenham filhos, orem pelo Egito, porque quando o Egito prosperar, vocês vão prosperar junto com o Egito. Ore pela paz do Egito, porque quando vocês estiverem em paz, o Egito estiver em paz, vocês também terão paz. Então ore pelo Brasil. Se o Brasil tiver paz, nós teremos paz. Você pode aplaudir o Senhor, o grande poderoso Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Ademir, Deus abençoe os pastores aqui presentes. Nós tivemos realmente uma oportunidade de poder tê-los conosco, e nesta noite, pelo
falei com o pastor Ademir, nós não escolhemos aqui, e não coloquei na programação um pregador. Por quê? Nós estamos no meio da semana e tínhamos convidado os nossos irmãos para estarem conosco. Eu falei, cada um tem uma oportunidade, traz uma palavra, e nós não deixamos tempo específico somente para um dos irmãos. Mas eu até tinha cuidado com o pastor, falei com o pastor Ademir que ele poderia usar o tempo até às 9 horas. Mas ele disse por bem que seria melhor nós estarmos concluindo aqui. Mas como ele já deu aqui uma pincelada, e nós vemos aqui que a nossa igreja, ela está caminhando porque o Deus que realmente tem nos dado graça, Ele tem nos conduzido. E mesmo estando no Egito, mesmo estando fora dele, mas estando na direção do Senhor nosso Deus. Deus deu uma oportunidade a Jeremias, como um dos profetas maiores, e aquele Jeremias que teve a oportunidade de falar com o povo e orientar o povo para que eles pudessem caminhar e poder realmente fazer a vontade do Senhor. Do versículo 11, então nós tiramos esse tema que diz: celebrando ao Deus que conduz a sua obra. Então, nós só estamos aqui porque este Deus verdadeiro, Ele tem nos conduzido, Ele tem nos orientado. E estamos aqui para celebrar. O Salmo 100 é de celebrar com júbilo ao Senhor. Então, quando a gente vem para celebrar, você vem com júbilo. Júbilo quer dizer, vem com alegria. Ninguém celebra com a cara fechada. Ninguém celebra com a boca fechada. Ninguém celebra de qualquer maneira. Mas quando nós estamos na casa do Senhor, nós viemos para celebrar. E quem vem celebrar, ele vem com um espírito voluntário para poder celebrar ao Senhor. Você que veio até aqui, você não veio empurrar, você não veio porque sua mãe mandou, porque seu pai mandou, porque alguém mandou, ou porque o pastor queria ver. Não, você veio com o intuito de celebrar ao Senhor. E quando a gente vem celebrar ao Senhor, temos que vir com alegria. E quem tem alegria, celebra, glorifica, exalta, e vê realmente a glória do Senhor de forma extraordinária. E de celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, ou toda a terra. E este Deus a qual nós celebramos, Ele nos conduz, Ele nos orienta, Ele nos dá a sua graça para que a obra do Senhor possa dar continuidade. Então os irmãos que passaram por aqui, o Senhor estava com eles e conduziu a obra. Nós estamos aqui junto com os irmãos e esse mesmo Senhor tem conduzido a sua obra. E nós viemos hoje agradecer ao Senhor por 48 anos. É verdade que, como o pastor disse, que alguns irmãos já ficaram no caminho, mas você que está aqui está jubilante de alegria, você está realmente agradecido ao Senhor, você está falando só o Senhor é Deus, e esse mesmo Senhor que nós estamos celebrando no passado com o pastor Maurício, um dos fundadores desse trabalho, ele orientou para que eles pudessem abrir uma porta, e Deus deu graça, abriu essa porta. De lá para cá, o Senhor vem conduzindo, vem orientando, vem falando e vem dando da sua graça, e a obra do Senhor está sendo conduzida e orientada pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Diz também no verso 2 do Salmo: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. É sabido dos irmãos que quando o povo de Israel ia para Jerusalém, eles saíam das suas casas, saíam dos locais que eles estavam, e eles saíam já celebrando. Eles tinham os salmos, que eram os salmos de ramagem, que eram aqueles salmos que eles iam adorando ao Senhor.
eles iam aquecendo os seus pulmões, eles iam se preparando para poder chegar à presença do Senhor. E como eles iam servir ao Senhor, eles já saíam dos seus lares, da sua casa, fazendo isso, mas era com alegria, apresentando ao Senhor, diante do Senhor, com canto. E era um canto de agradecimento a Deus, era um canto de exaltação ao Senhor, era um canto novo. E toda vez que eles iam para Jerusalém fica aproximadamente 694 metros de altitude, mas até eles chegarem lá, eles iam adorando ao Senhor. Eu não sei qual é a sua postura, a sua posição, ou se você veio subindo, mas se você veio subindo, você chegou em Jerusalém, e aqui é um lugar de adoração e celebrar ao Senhor, celebrando em conjunto, celebrando com alegria, porque o Senhor vem conduzindo esta obra, e esta obra, ela precisa de pessoas que venham servindo realmente com alegria. Então, celebrar é muito importante. Ninguém vai a uma festa ficando com o rosto com a cara fechada, mas quando nós estamos em uma festa, nós transbordamos a nossa alegria, conversamos com o outro, e nesta noite, o Deus que nos alegra, o Deus que dá a alegria, Ele está presente, e hoje é noite de celebrar ao Senhor de forma gloriosa, porque é Ele que vem conduzindo realmente a sua obra. Talvez você até entrou aqui, veio para celebrar, mas você entrou na embarcação, mas não sabe porque esse pessoal está celebrando. Mas eu quero te dizer, como diz no verso 3, sabei que o Senhor é Deus. Se você não sabe, eu estou informando e vou te informar. O Senhor que nós estamos celebrando, Ele é Deus. E Ele diz, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Nesta noite, quem está aqui no pasto como ovelha do Senhor, estamos para celebrar, estamos para glorificar, estamos para exaltar, estamos para fazer a vontade do Senhor com uma alegria, sabendo que Ele é o eterno, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que faz coisa. E hoje é noite de celebração. Celebre o Senhor com alegria, sabendo que Ele é Deus, e toda honra e toda glória seja realmente para o Senhor nosso Deus. O povo de Deus saiu para celebrar. De repente, eles estavam adentrando ao templo. Quando eles entraram pelas portas, mas eles entraram com gratidão. Ouvimos aqui testemunhos de gratidão, ouvimos testemunhos de milagre. Já ouvi o que a irmã Norma falou, ela não tinha casa, e Deus usou uma pessoa e deu uma casa para a irmã Norma. Então ela disse que não tinha liberdade, mas Deus tirou um empecilho e deu realmente condições para ela fazer a obra do Senhor. Mas nessa noite você está dentro das portas dos atos do Senhor, e quem entra aqui tem que ter realmente condições de agradecer, ser grato ao Senhor. Hoje você pode agradecer pelo fôlego de vida, pelo trabalho, pela noite, pelo culto, pela presença gloriosa do Senhor, porque o Senhor realmente tem feito grandes coisas, e nós estamos aqui para louvar ao Senhor nosso Deus. O povo de Deus saía, de repente eles estavam dentro dos atos do Senhor. O salmista tem hora de dizer, Senhor, não acredito, mas os meus pés estão dentro dos teus átrios. Então, irmão, o Senhor te libertou, o Senhor te salvou, o Senhor te transformou, o Senhor te deu vida, e hoje você entrou nos atos do Senhor, e você estando aqui pode louvar, pode exaltar, pode glorificar e dizer, só o Senhor é Deus. Bendiz ao nome do Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e Ele tem conduzido a sua obra de forma extraordinária. E o verso de número 5 diz, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então a verdade do Senhor, ela continua, ela permanece de geração. Uma geração passou glorificando ao Senhor, outra geração entra glorificando ao Senhor.
E você está aqui nesta noite também glorificando ao Senhor. Porque, irmão, o Senhor é maravilhoso e Ele quer que os seus adoradores realmente o adorem de forma especial. E estamos aqui nesta noite. Quem não adorou, perdeu a bênção. Mas quem está adorando, é o nosso da bênção. O Senhor é o Deus que conduz. Fazendo aqui a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem nos proporcionado. Deus abençoe. Quero de coração agradecer a presença aqui dos nossos ex-dirigentes aqui da nossa congregação. Continua sendo os nossos dirigentes, nosso orientador, o pastor Francisco Geraldo. Ele me conheceu, ele falou que eu tinha por volta de 14 anos de idade. Quando o pastor Francisco Geraldo, ele dizia, porque lá no Parque Alvorada tinha uma subcongregação, nós morávamos lá e lá ele dirigiu o trabalho juntamente com o irmão Jânio Miller, o trabalho no Parque Alvorada. Então, tem muitos anos que nós nos conhecemos. E, como ele foi dirigente aqui, nada mais justo que convidar esses irmãos. Quero agradecer de coração. O pastor Léo Samir é um pastor amigo, é um pastor irmão, sempre tendo dado um abraço, um cheiro, com orientação na hora que preciso, e sempre tem estado conosco. Deus abençoe ricamente. E o pastor Josemar, é um pastor também amigo, eu conheço há um bom tempo, passou por essa congregação e sempre esteve fazendo a vontade do Senhor. E o pastor Devin, que é o nosso irmão, companheiro, amigo, e sempre também tem nos orientado. Nós estamos felizes, ou eu estou feliz com a presença de vocês aqui. Deus abençoe realmente a todos de coração. Vocês estão felizes com a presença desses homens, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amanhã, como diz aí o provérbio, é dia de trabalho. Então a gente não podemos estender muito. Porque tem alguns irmãos aqui que levantam 3h30, 4 horas para o trabalho. E amanhã nós vamos continuar com a festa. 19 horas. Amém? Não perca. Amanhã nós estaremos continuando e você não pode perder. Teremos mais alguns irmãos aqui conosco, tem dirigentes, e você não pode perder essa oportunidade. Antes, eu quero agradecer os irmãos que estiveram ontem na sede. Deus abençoe. Onde foi a cooperação da nossa regional 5. E Deus abençoe os irmãos que foram. Nós tivemos um problema na viaduto, que sempre tem um problema, mas chegamos. Muito trânsito. Eu agradeço de coração o empenho e a dedicação dos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Região. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meus pastores, alguns eu peguei, alguns, pastor Cléber, pastor Léo,
falando assim: Deus te abraça. Antes de eu dizer te abençoamos, eu digo para vocês: Deus te abraça. O grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com essa igreja.